Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo focado aí? Nossas avaliações estão chegando. Espero que todo mundo esteja bem dedicado, bem centrado nessas últimas aulas aí, ok? Nossa avaliação está tranquila, mas o importante é não perder o foco, né? Tranquilo? Meus queridos, vamos aí mais uma aulinha, ainda falando sobre orações subordinadas, no caso aqui, das substantivas e das adverbiais. Hoje eu preparei uns exercíciozinhos aqui, umas questões, eu vou passar para vocês e também faço logo a correção delas. Tranquilo? Deixe-me compartilhar aqui com vocês, então. Espera aí. Ok. Beleza, tá aqui. Olha só, galera. Vamos aqui, ó. Pronto. Primeira questãozinha aqui que a gente colocou. Muito a ver com a compreensão. Observe a relação entre as orações destes períodos. Os jovens curtem a dupla jeans e camiseta, porque é uma roupa prática e bonita. Beleza. A dupla jeans e camiseta é tão prática e bonita que os jovens a curtem. Beleza? Bom, no primeiro período, a oração destacada é subordinada adverbial causal. Beleza? Subordinada adverbial causal. Assim, em que a oração está a consequência? Em que oração está a consequência do fato de a roupa ser prática e bonita? Quando a gente tiver, meus amores, uma oração causal, haverá uma relação de consequência. Quando tivermos uma relação de consequência, haverá também uma outra relação de causa. Vejam aqui a letra B e a gente já apresenta a resposta. No segundo período, a oração destacada é adverbial consecutiva. Beleza. Assim, em que oração está a causa do fato de os jovens curtirem esse tipo de roupa? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Olha só, amores, o que nós temos aqui, ó. No primeiro período, a oração é subordinada adverbial e causal. Beleza? Assim, em que oração está a consequência? Tá aqui, ó. A oração é subordinada adverbial causal? Beleza. Então, a oração principal será, então, a consequência dessa causa. Por exemplo, olha aqui, ó. Os jovens curtem a dupla jeans e camiseta. Por quê? Isso é uma causa. E que consequência gerou essa causa? Ou que, olha aqui, ó, os jovens curtem a dupla jeans e camiseta. Beleza? Olha aqui, ó. Porque a roupa é prática e bonita, consequentemente, os jovens curtem a dupla jeans e camiseta. Beleza? No segundo período, vejam, a oração é adverbial consecutiva. Olha aqui, ó, adverbial consecutiva. Assim, em que oração está a causa do fato de os jovens curtirem? Está justamente na oração principal, meus amores. Olha aqui, ó. A dupla jeans e camiseta é tão prática e bonita. Essa é a causa. Essa causa que gerou que consequência? Que todos os jovens curtem. Então, está em que lugar? Na oração principal. A dupla jeans e camiseta é tão prática e bonita. Olha aqui, ó. É tão prática e bonita
Tá vendo? Essa é a causa para essa consequência. Legal? Parece confuso, mas se você perceber, sempre haverá essa relação de causa e consequência. Se eu tenho uma adverbial causal, a principal é a consequência. Se eu tenho uma adverbial consecutiva, a principal é a causa. Simples assim. Não é não? Tranquilo? Olha só. Opa. Questão número 2. Vamos ver aqui. Questão número 2. Olha só. No enunciado, se a sua casa é um espetáculo, este é o seu camarote. Beleza? Veja, vamos analisar aqui já as respostas. Vejam só, amores. Se a sua casa é um espetáculo, este é o seu camarote. Há uma oração subordinada adverbial. Simples. Bem simples. Aqui eu tenho um período, vejam só, um período composto, formado por duas orações. Nesse caso, essa aqui, a primeira oração é a subordinada, ela é a oração introduzida pela conjunção, tá vendo aqui? E a outra, então, consequentemente, será a principal. Vejam, indique a oração principal. Aqui está a oração principal. Observem. Este é o seu camarote. Essa é a oração principal. Este é o seu camarote. E identifique, no caso aqui, vou colocar, não coloquei, identifique a oração subordinada. Subordinada. Identifique a oração subordinada. Onde está essa oração subordinada aqui, meus amores? Simples, olha aqui, ó. Se sua casa é um espetáculo. Identifique a oração subordinada. Beleza? Ora, identifique o valor semântico expresso por essa oração. Esse se aqui, meus amores, ele me dá uma ideia de condição. Tá vendo? Até se eu fosse classificar essa oração aqui, ó, ela seria uma oração subordinada, adverbial, condicional. Beleza? Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Ela é adverbial, condicional. Tranquilo? Adverbial, condicional. Beleza? Tranquilo, né, amores? Não tem muita dificuldade, não. O ideal sempre, sabe o que é? O ideal é você observar sempre a ideia, tá? A ideia estabelecida. Bom? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, opa, deixa eu ver se eu faço assim. Não vai dar. Assim tá bom. Olha aqui, ó. Identifica o valor é de condição. Por que, já falamos sobre isso numa aulinha aí, por que a vírgula é obrigatória, gente? No período, nesse período aqui, ó. Se a sua casa é um espetáculo, por que essa vírgula aqui, ela é obrigatória? Não estou perguntando se ela é, eu já estou dizendo que ela é obrigatória. Ela é obrigatória, amores, quando a oração subordinada vier antes da principal, essa vírgula, ela se torna obrigatória. Beleza? Lembrando aqui, meus amores, lembrando que eu estou falando de subordinada adverbial, tá bom? Essa questão, essa regra da vírgula obrigatória, facultativa, isso acontece nas orações subordinadas adverbiais. Tranquilo? Beleza? Bom, olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho agora. Questão 3.
Considere estes períodos. Nas provas do concurso, propunham questões tão difíceis que os candidatos menos preparados desistiam. Nas provas do concurso, propunham questões difíceis para que os candidatos menos preparados desistissem. Olha lá. Identifique as orações subordinadas adverbiais presentes nesses dois períodos e indique as circunstâncias que elas expressam. Vamos ver aqui? É moleza, olha só, galera. Olha aqui, ó, como é que é tranquilo, quer ver? Vejam. Identifique as orações subordinadas adverbiais. São essas aqui, ó. Tão difíceis, que os candidatos menos preparados desistiam. Qual é a ideia que eu tenho? Uma ideia de consequência. Vejam, amores, nas provas do concurso, propunham questões tão difíceis. Vejam vocês aqui, ó. Propunham questões tão difíceis. Aqui eu tenho o que gerou, que consequência gerou o fato de termos questões tão difíceis. Que consequências levaram? Os candidatos menos preparados desistiam. Então, essa é a consequência. Se eu digo, por exemplo, assim, ela gritou tanto que ficou rouca. Qual é a consequência de ela ter gritado tanto? Ela acabou ficando rouca. Ok? Tranquilo? Fácil, né? Não tem dificuldade. Agora vejam aqui. Nas provas do concurso, propunham questões difíceis. Para quê? Para quê? Esse para quê aqui, galera, ele expressa para mim, vejam, uma ideia de finalidade. Qual a finalidade de proporem questões tão difíceis? Fazer que os candidatos menos preparados desistissem. Tranquilo? Então, aqui, no primeiro momento, eu tenho uma ideia de consequência. Aqui, no segundo momento, eu tenho uma ideia de finalidade. Beleza? Tranquilo? Aqui a letra B. Olhem, amores. Em qual dos dois períodos fica evidente a intenção de proporem questões difíceis para que os candidatos desistam? No segundo, né? Nas provas do concurso. Aqui é uma consequência. Aqui não. Aqui é uma finalidade. Parece-me que propositadamente foram colocadas questões difíceis para a desistência dos menos preparados. Então, vejam, o segundo período e a explicação. Ele, o segundo período, expressa a finalidade, né, de proporem questões difíceis. Para quê? Para que os candidatos menos preparados desistissem. Beleza? Então, essa é a ideia da finalidade. Se eu digo, por exemplo, estudou muito para que fosse aprovado. E aí? Para que fosse aprovado. Aqui eu tenho uma ideia de finalidade. Qual é a finalidade de ter estudado muito, gente? Para que fosse aprovado. Beleza? Vamos ver aqui essa questão 4. Não, vamos ver por aqui mesmo, né? Questão 4. Observe aqui. Nós, os escritores nacionais, se quisermos ser entendidos de nosso povo, ou por nosso povo, tá, gente? Havemos de falar-lhe em sua língua. Tá. Reescreva a frase substituindo o conectivo destacado. Aqui está a conjunção adverbial. Por um outro conectivo com valor de causalidade, fazendo os ajustes necessários. Você vai tirar esse conectivo
que tem uma ideia de condição, tá vendo? E vai colocar um que tenha uma ideia de causa. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, nós, os escritores nacionais, havemos de falar-lhe em sua língua, porque, ou já que, ou uma vez que, tá vendo? Aqui eu tenho estabelecida uma ideia de causa, uma vez que corremos o risco de não sermos entendidos de nosso povo, por nosso povo. Beleza? Colocamos aqui também outra possibilidade. Olha, nós, os escritores nacionais, como corremos o risco, uma vez que corremos o risco, já que corremos o risco, visto que corremos o risco de não sermos entendidos do povo, havemos de falar-lhe em sua língua. Vejam vocês, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, que não é interessante que o aluno fique lá decorando várias conjunções. O importante, meus amores, se você souber uma, duas, está excelente. E o importante mesmo é que você consiga perceber o sentido estabelecido por esse conectivo, por essa conjunção. Tranquilo? Observem aqui a questão número 5, olha só. Tão leves que derretem na boca, mas tão crocantes que os dentes nunca deixam isso acontecer. Ou seja, antes de derreter, né, os dentes já começam a triturar e não deixam sequer derreter. O texto do anúncio apresenta dois períodos compostos por subordinação. Eu tenho aqui, ó, tão leves que derretem na boca, tão crocantes que os dentes nunca deixam isso acontecer. Então, são dois períodos compostos por subordinação. Em cada um deles, existe uma relação de causa e uma relação de consequência. Lembra que eu falei para vocês? Quando você tiver uma oração consecutiva, haverá também uma relação de causa. Então vejam aqui, ó. Indique em cada um dos períodos. Letra A. A oração que exprime a causa. Então no primeiro aqui, ó. Tão leves que derretem na boca. Então vejam, mas tão crocantes é a oração principal, tá? Ela estabelece uma ideia de causa. Que os dentes nunca deixam isso acontecer é a consecutiva. Na verdade, aqui eu coloquei invertido, né? Deixa eu ver se eu consigo inverter isso aqui. Vamos. Agora aqui, tal. Opa! Só que agora já não é mais A, né? Agora é B. Beleza? Agora sim, coloquei na ordem, né, amores? Deixa eu salvar aqui. Então, olha só. Tão leves é a oração principal. É a ideia de causa. E essa causa levou a uma consequência. Qual é a consequência? Que derretem na boca. É uma oração subordinada adverbial consecutiva. Já a segunda aqui, ó. Tão crocantes é a ideia da causa, que os dentes nunca deixam isso acontecer. Então eu tenho nos dois períodos, primeiro uma causa que gera uma consequência, outra causa que também gera uma outra consequência. Tranquilo? Demais, né? Muito simples. Olha aqui, amores, questão número 6. Questão aqui número 6. Vejamos aqui, amores. Leia atentamente os dois períodos seguintes e responda à questão proposta. Olha aqui, ó. Se você não se dedicar, não obterá
sucesso. Fiquem atentos a esse termo aqui, ó. Ó, tá vendo? Esses dois termos estabelecem uma relação, ligando aqui esses dois outros termos. Se você não se dedicar, não obterá sucesso. Embora você se dedique, não obterá sucesso. Veja, explique a relação, olha aqui, ó. Explique a relação entre dedicação, dedicar, e sucesso, em cada um dos casos acima. Gente, moleza. Essa relação ela é estabelecida pelo elemento de coesão. Qual é o elemento aqui? A conjunção subordinativa, adverbial. Aqui, por exemplo, na primeira construção, né, a ideia ela é de condição. Tá aqui, ó. A ideia ela é de condição. Pois somente obterá sucesso se, olha aqui, ó, se tiver dedicação. Ok? Agora vejam só. Na segunda, há uma ideia de concessão. Eu falei para vocês ainda outro dia sobre isso aqui. Qual é a ideia estabelecida numa concessão, amores? A concessão, falei, é você ter como resultado algo diferente do que se espera. Ora, meus amores, o que se espera de alguém que se dedique bastante? Que ele obtenha sucesso. Embora você se dedique, não obterá sucesso, há uma concessão aqui. Há uma ideia de oposição, né? Então, na segunda, há uma ideia de concessão. Mesmo que, olha aqui a conjunção, a locução conjuntiva aqui, ó. Mesmo que você se dedique, não alcançará sucesso. Tá vendo? Questão 7, amores. A conjunção que, ela tem diferentes valores semânticos. Ela pode ser uma comparação, ela pode ser uma proporção, ela pode ser uma concessão, uma causa, uma consequência. Indique o sentido expresso por essa conjunção nas orações subordinadas adverbiais a seguir. Olha, amores, vejam como é simples. Ó. Guardou-os tão bem que não sabe onde estão. Qual é a consequência de ter guardado tão bem? Não saber agora onde estão. Então, aqui eu tenho uma consequência. Atenção aqui, meus amores, para um detalhezinho. Aqui eu pedi o sentido. Eu estou pedindo o sentido. Eu não pedi aqui a classificação. Fiquem atentos. Aqui é o sentido. Sentido é de consequência, de finalidade. A classificação seria consecutiva, final, beleza? Então fiquem atentos aí para não confundir. Aqui, guardou-os tão bem que não sabe onde estão. É uma consequência. Fiz-lhe sinal que se calasse. Aqui eu tenho uma finalidade. Qual é a finalidade de eu ter feito o sinal? Para que se calasse. Quanto mais estudo, mais aprendo. Ah, eu não destaquei aqui, né? Quanto mais estudo, mais aprendo. O que eu tenho aqui, gente? Uma proporção. À medida que, a proporção que, tá vendo? Uma hora que fosse, para ele seria pouco. Há uma ideia contrária, talvez não fosse tão pouco. Há, portanto, uma ideia de concessão. Uma hora que fosse, para ele, seria pouco ou insuficiente. Ele conhece mais geografia que você. Estabeleço aqui, ó, uma ideia de comparação. Vale lembrar, gente, que na comparativa, tá vendo?
eu não tenho, muitas vezes, o verbo. Ele fica subentendido. Ó. Ele conhece mais geografia que você conhece. Exaustos que estávamos, fizemos uma breve pausa. Ora, gente, por que estávamos exaustos? Uma vez que estávamos exaustos, já que estávamos exaustos, como estávamos exaustos? Aqui eu tenho uma relação de causa. Beleza? Tranquilo? Bom, olha aqui. Aponte os valores de novo, ó. Valores semânticos. Valores semânticos, gente, é o sentido que a oração tem. E aqui, das orações reduzidas. Já falamos sobre isso, né? Orações desenvolvidas são aquelas introduzidas por conjunções, por pronomes relativos. No caso aqui, das orações adverbiais e substantivas, introduzidas por conjunções. Conjunções integrantes nas substantivas e conjunções subordinativas adverbiais nas adverbiais. Então vejam, a diferença, meus amores, é que em um determinado momento eu tenho a conjunção. Em outro, eu terei um verbo em uma das formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? O infinitivo, terminado em AR, ER e IR. O gerúndio, terminado em ando, endo, indo. E o particípio, terminados em ado, ido. Aqui, por exemplo, um exemplo de particípio. Então, vejam, mas o sentido, ele é o mesmo, amores. Olha só. Ao viajar, não tome bebidas alcoólicas. Ao viajar, me dá uma ideia de tempo. Se eu substituísse, por exemplo, quando viajar, beleza? Eu tenho uma ideia de tempo. Olha aqui a letra B, gente. Não pude participar do campeonato por estar muito gripado. Uma vez que estivesse muito gripado, porque estava muito gripado. Olha aqui, galera, a relação de causa, né? Ofendi meu amigo sem querer. Ainda que sem querer, embora sem querer. Tá vendo? Há uma ideia de concessão. Como é que você ofende alguém? Mesmo sem querer, embora sem querer. Você, varrendo o quarto, não terá encontrado algumas? Ora, varrendo o quarto aqui, gente, eu tenho a opção de quando estiver varrendo o quarto. Assim que varrer o quarto. Logo que varrer o quarto. Tenho ideias de tempo. Surpreendido em falta grave, o menino chorava copiosamente. Aqui eu posso entender, né, gente, que é uma causa, porque foi surpreendido em falta grave, como uma vez que, pode ser uma causa, também poderia ser uma ideia de tempo, né? Quando fora surpreendido, quando surpreendido, assim que, logo que, tá? E a letra F, mesmo relido o texto, André não entendeu a metade. Ora, o que se espera de alguém que leia e releia o texto? Que entenda. Então, aqui eu tenho uma ideia de concessão. É uma ideia diferente, oposta à que eu espero. E aqui, questão 9, gente. Reescreva as frases a seguir, estabelecendo entre as orações, a relação indicada entre parênteses. Veja o exemplo aqui, ó. Esforçou-se muito, mas não conseguiu bons resultados. Eu quero que você crie uma ideia de concessão. Vejam, uma ideia de concessão. Não conseguiu bons resultados, embora tenha se esforçado muito. Aqui o que eu tenho, galera? Tenho aqui uma adverbial concessiva. Tranquilo. Veja, olha aqui, ó. Chegando o momento, todos sairão rapidamente.
eu vou ligar, usando agora uma ideia de tempo. Então eu tenho, por exemplo, todos sairão rapidamente assim que tiver chegado o momento. Logo que, quando, depois que, antes que, tudo isso estabelece uma relação de tempo. Então eu liguei as duas, estabelecendo com a conjunção, no caso aqui a locução conjuntiva, uma ideia de tempo. Estando doente, Manuel não veio à reunião dos condôminos. Estabelecendo uma relação de causa, gente. Olha aqui, ó. Manuel não veio à relação dos condôminos porque estava doente. Qual foi a causa para ele não ter vindo? Ele estava doente. Então eu liguei duas orações aqui, formando um período, estabelecendo uma ideia de causa. Sabiam que estavam preparados, contudo não esperavam a vitória. Ainda que estivessem preparados, embora, vejam, amores, esse contudo aqui, ó, estabelece na verdade ele é adversativo, mas aqui estabelece uma concessão. Embora já soubessem que estavam bem preparados, não esperavam a vitória. Vou tirar esse bem aqui para ficar igual o enunciado, né? Embora já soubessem, ou então, embora soubessem que estavam, não estávamos não, né, gente? Já estavam preparados, não esperavam a vitória. E a última aqui, como ficamos muito preocupados, saímos rapidamente do local. Aí eu quero aqui, ó, uma ideia de consequência. Aqui eu tenho uma causa, mas eu quero uma ideia de consequência. Olha só, ficamos tão preocupados que saímos rapidamente do local. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui então, amores. Deixa eu parar a nossa apresentação aqui, tranquilo. Galera, é isso. Espero que vocês tenham aí gostado, tá bom? Vamos estudar, manter o foco, tá bom, galera? Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.